Senhoras e senhores, hoje veremos atividades autorreguladas de Matemática Seduc Rio de Janeiro. Segundo ano do ensino médio, segundo bimestre, atividade 5. Problemas envolvendo cálculos de áreas. Pessoal, esse aí é o título do capítulo, tá? Mas os objetivos são cálculos de área de sólidos geométricos, tá bom, gente? Prisma e cilindros hoje. Apenas prismas e cilindros por hoje. Como vocês sabem, estamos gravando aí todas as itens da apostila de atividades autorreguladas de matemática e algumas de física, pessoal. Nosso canal é principalmente de matemática, tá? Então, todos aqueles que gostem de matemática ou precisam aprender, tá? Já pode se inscrever aí, deixar um like, porque sempre vai ter material novo. Estamos fechando essas apostilas, já vamos entrar em outros conteúdos super relevantes, tá bom, gente? E é sempre importante praticar para aprender matemática, portanto, sempre vamos preparar também o material teórico, que vamos colocar embaixo lá na descrição do vídeo, onde você vai ser enviado lá para o link para poder baixar o material e resolver as questões que matemática entra pela mão, pessoal. Então vamos lá, explicação primeiro. Pessoal, veremos hoje problemas envolvendo os cálculos de área. Como já falamos no começo, são áreas de sólidos geométricos, tá? Hoje prisma e cilindro. Vamos fazer primeiro uma revisão sobre algumas fórmulas de área, gente. Temos aqui, ó, área de triângulos primeiro. Quando nós temos um triângulo qualquer, você sabe a altura do triângulo e sabe a base? Tranquilão, você faz base vezes altura dividido por 2, você calcula a área. Antes, vamos só lembrar o que é a área, gente. Olha o triângulo, tá vendo o triângulo aqui? Vários triângulos. Essa parte verde todinha dentro do triângulo. Isso é a área do triângulo. Então, toda a superfície da figura é a área daquela figura, tá? Só para não ficar assim voando. Então, voltando aqui, ó. Se eu tenho um triângulo qualquer, se eu sei a base e a altura, para calcular é só você fazer base vezes altura dividido por 2, que você acha a área desse triângulo. Mas vamos lá, outra situação. Você sabe os 3 lados do triângulo. Gente, essa fórmula aqui, tá, é muito útil, mas a gente vê pouco na escola, tá? Mas também é bem interessante, às vezes um concurso aí, uma questão mais trabalhosa, que ela pode ser útil, tá? Primeiro, olha, ela coloca uma variável P aqui. Quem é esse P? Esse P é o semiperímetro. O que é o semiperímetro, pessoal? O semiperímetro é quando você vai somar todos os lados da figura, né? Nesse caso aqui é um triângulo, e vai dividir por 2. A soma de todos é o perímetro. Você dividir por 2 vai ser o semiperímetro. Então, a fórmula fala a área do triângulo é igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro vezes o lado C, tá? Dá certinho. Uma fórmula muito bacana, gente. Tá vendo? É só pegar o semiperímetro menos cada um dos lados, o produto dele, também com o semiperímetro, e calcular a raiz quadrada aqui no final. Vai dar certo, vai ser perfeito. A área de um triângulo equilátero. Pessoal, o triângulo equilátero é que ele tem os 3 lados iguais, tá? Lembre-se, 3 lados iguais, triângulo equilátero. Essa fórmula é muito usada, gente. Nós temos que a área vai ser L, que é o lado, ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Ok, gente? E, para fechar aqui, nós temos a área quando nós sabemos 2 lados e sabemos um ângulo interno. E dá para calcular, quando soubermos também, né, o seno desse ângulo. Se for um seno aí ruim de encontrar, não vale a pena, né? Aí você faz uma mágica para achar outro lado aqui. Mas normalmente a questão vai dar o bizu para você, aí você vai lá e resolve, tá? Então a área vai ser meio A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Lembra disso, gente? Sempre que vai ser, se eu tenho um lado A e um lado B, vai ser o seno aqui entre A e B. Se eu tivesse aqui o lado B e o lado C, seria aqui o seno entre B e C, tá, gente? Pessoal, pode usar qualquer fórmula, tá? Todos vai dar o mesmo resultado, mas uns vai ser mais fácil calcular do que outros. Depende das informações que você tem naquele momento, tá? Se eu sei que é um triângulo equilátero, por que eu vou querer inventar de usar essa fórmula aqui, que é chamada de fórmula de Heron, tá? Essa fórmula aqui é chamada de fórmula de Heron, onde você calcula o semiperímetro e manda ver. Não tem sentido, né? Se eu sei que os 3 lados são iguais, eu taco logo na fórmula do triângulo equilátero e resolve da melhor forma, tá? Então, se eu sei quem é a base e quem é a altura, muito mais tranquilo ainda, né? Base vezes altura dividido por 2. Mas cada probleminha é um lance diferente, você vai olhar o problema, interpretar ele e vai ver o que é mais fácil de usar. Combinado, gente? Então vamos lá, próxima parte.
Agora, o paralelogramo. O paralelogramo, como vocês sabem, ele possui lados opostos paralelos, pessoal. Um paralelogramo sempre possui lados opostos paralelos. E para calcular a sua área, é base vezes altura, tá? Base vezes altura. Temos aqui o retângulo, que ele é um caso especial de paralelogramo, que ele possui todos os ângulos aqui, ó, todos os ângulos internos retos. Se possui todos os ângulos internos retos, é um retângulo. Retângulo que também é um paralelogramo. Então a fórmula é qual? Base vezes altura. Com o mesmo, pessoal, aqui o losango, olha. Se nós analisarmos essa parte aqui de fora, também é um retângulo, certo? Também é um retângulo. Só que o losango só ocupa a metade da área desse retângulo. Então, por isso a gente faz aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. A gente chama de diagonal maior e diagonal menor dividido por 2, tá? No futuro vamos provar isso aqui perfeitinho, tá, gente? Para que não fique dúvidas, porque essa parte aqui, ó, vai ser igual essa parte aqui de baixo, essa parte aqui igual essa parte aqui de cima, mas fica tranquilo, tá? Por enquanto aceite que calcular a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E o quadrado, pessoal, que é o cara mais legal porque ele tem lados opostos paralelos, então é um paralelogramo. Ele tem ângulos internos todos iguais a 90, então também é um retângulo, mas ele também tem todos os lados iguais, então ele é mais bacana ainda, ele é mais especial. Então para calcular é base vezes altura, como os lados são iguais, ficou aqui L vezes L, lado vezes lado, ficou L ao quadrado, ok, pessoal? Lembre as fórmulas, vai ser muito útil nesse conteúdo que estamos vendo. Agora, o nosso círculo, que também é muito legal. Temos um círculo aqui no centro, olha, do centro até qualquer extremidade da nossa circunferência, nós temos o raio. Então, esse segmento aqui chamamos de raio. Se eu tenho 2 raios, eu tenho o diâmetro, tá ok, pessoal? Aí tem aquela piadinha sem graça lá. O que é pior do que levar um raio na cabeça? Né, pessoal? O que é pior? Levar um diâmetro, né? Um diâmetro são 2 raios. E para você calcular esse comprimento aqui, ó, da circunferência, que chamamos de perímetro, toda a tinta gasta para cobrir o desenho desse circunferência é o perímetro. Então chamamos de 2πr. Pessoal, o π sabemos que é uma aproximação de 3,14, tá? Um valor infinito. A gente vai sempre calcular, usar o próprio π, a menos que a questão fale quanto que ele vale. Se a questão fale o π vale 3, a gente troca por 3. π vale 3,14, a gente troca por 3,14. Se a questão não fala quanto o π vale, a gente mantém o π, que é o mais perfeitinho de todos, tá? Então, para calcular o comprimento é 2πr e para calcular a área é 2πr ao quadrado. Combinado, gente? Então, nosso objetivo são os prismas e depois os cilindros. Nós já vimos eles na última aula, tá, gente? Volta lá, se for com dúvida, para entender a matéria, que é importante ver as características de cada um deles. O objetivo de hoje é calcular a área desses sólidos geométricos. Vamos lá. Para calcular a área total de um prisma, temos que a seguinte relação: 2 vezes a área da base. Por quê, gente? São 2 bases, tem a base de baixo e tem a base de cima, mais a área lateral. Para calcular a área da base, vai depender da figura. Aqui nós temos um hexágono, vamos usar a fórmula do hexágono. Ali eu não coloquei, se repara, não coloquei fórmula para o hexágono, mas o hexágono tem um lance muito importante, muito bacana, que se a gente dividir aqui, ó, não vai ficar perfeito, tá? Mas só para ter uma noção, botar um pontinho ali no centro e ir ligando aqui, ó, nesses vértices da base, nós vamos encontrar 6 triângulos equiláteros. Então, nós vimos lá a fórmula do triângulo equilátero. Então, é só fazer 6 vezes aquela fórmula, vamos encontrar aí a fórmula do nosso hexágono. E aqui nós temos um triângulo. Parece que é equilátero, tá? Não podemos garantir. Aí só usar a fórmula também que você encontra essa área da base. Então, a área da base sempre vai depender do formato da base para poder resolver. Agora, a área lateral, pessoal. A área lateral, se a gente olhar aqui, ó, são sempre, ó, sempre retângulos, estão vendo? E a área do retângulo é qual? Base vezes altura. Combinado? Então, para você encontrar a área lateral, é só você fazer a quantidade de lados vezes base vezes altura, certo?
Então, eu coloquei aqui, ó, a área lateral. Você vai fazer a aresta da base, que é esse cara aqui de baixo, ó, vezes a altura da figura. Mas também você tem que multiplicar pelo número, tá? De lados que vai ter esse nosso sólido, ok? Agora, o cilindro, pessoal. O cilindro é muito tranquilo também, ó. Aqui já está aberto. Para calcular a área, nós queremos calcular a parte que monta ele, tá? Então, a área, a gente olha com ele aberto, é mais fácil. Essa parte aqui, ó, que é a parte lateral dele, a área lateral, se a gente olhar um retângulo. Se é um retângulo, como é que calcula a área do retângulo? É base vezes a altura. E embaixo, em cima, são círculos, circunferências, que também já vimos no slide anterior, que é só calcular πr ao quadrado, você calcula essa área. Então, nós temos aqui a área total, mesmo modelo do prisma, que é 2 vezes a área da base, porque são 2 bases, mais a área lateral. A área lateral vai ser 2πr ao quadrado. Pegamos 2πr vezes h. 2πr vezes a altura, tá? Eu falei ao quadrado, mas não é ao quadrado, é vezes a altura. E se for calcular a área da base, que vai ser πr ao quadrado, porque a base é um círculo, ok, gente? Então, isso aí é a nossa parte teórica, tá? Agora vamos para a parte prática, que é a parte aí mais divertida, pessoal. Vamos lá. Primeiro, ó, calcule a área total de um cubo cuja aresta da base mede 6 centímetros. Pessoal, nós temos um cubo, tá? Esse aí da figura. Vamos abrir ele para a gente poder calcular quanto é a área total desse cubo. A aresta da base é cada uma dessas linhas aqui, ó. Vale 6 centímetros. Eu vou calcular de 1, que é um quadrado. Sabemos calcular a área do quadrado. E vamos multiplicar por 6. Por quê? Ele tem 6 lados, certo, gente? Então, nós temos que a área total do nosso cubo vai ser 6, porque são 6 lados, vezes 6 ao quadrado. Então, nós temos 6 ao quadrado, 36. Então, 6 vezes 36, 216 centímetros quadrados. Essa é a área total desse nosso cubo. Ok, gente? Bem tranquilão, né? Agora, dado um prisma triangular regular, esse aí é o nosso prisma triangular regular, pessoal. Com dimensões cuja aresta da base e lateral medem respectivamente 6 e 5. Vamos abrir aqui o prisma para olhar direitinho. A aresta da base lateral vale 6. Desculpa, a aresta da base vale 6. 6. E lateral mede 5. Ficou desproporcional, né? Mas faz parte da brincadeira, gente. O que vale são os dados escritos, tá? Ó, lendo aqui de novo, olha. Como ele fala respectivamente, tem que ser nesta ordem. De novo, ó, cuja aresta da base, 6. Então, aqui, ó, 6. E lateral, 5. Ok. Calcular a área lateral. Como já vimos aqui, a parte lateral é um retângulo e são 3 retângulos, porque tem base triangular. Logo, para encontrar a área lateral, é só fazer 3 vezes. Pessoal, essa peça aqui, ó, essa aresta, quando está montada nosso prisma, encaixa aqui exatamente. Então, aqui também é 6, tá? Então, 3 vezes 6 vezes 5. Então, a área lateral, 3 vezes 6, 18. 18 vezes 5, 90. 90 centímetros quadrados. Pessoal, a unidade de área, tá? Sempre fica ao quadrado. Se fosse metros, tá? Aqui tá metro, olha, mas aqui tá errado, tá? São centímetros, tá, gente? Por favor, corrijam aí quem tinha copiado, tá? Então, multiplicando tudo aqui, 90 centímetros quadrados. Agora, calcular a área total. Área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, nós temos que a área total vai ser 2 vezes a área da base. A área da base ainda não calculamos, tá? Vamos aqui fazer um rascunhozinho aqui para calcular a área da base. Pessoal, área da base. Ele fala que é um prisma triangular regular. Se é regular,
esses três lados do triângulo têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, é um triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, para calcular a área do triângulo equilátero, nós temos que é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula que vimos lá no começo da aula, gente. Então, vamos calcular aqui rapidinho. Olha, 6 é o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, aqui tá um L, tá mais o mais usual, gente, tá? É tá de aresta, mas vai dar no mesmo, tá, gente? Mas se vocês verem tanto com lado quanto com aresta, vai dar no mesmo, não se assustem. Então, a área da base, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 4, 9. 9 raiz de 3. Então, essa é a área da base. 9 raiz de 3. Mais a área lateral, que vale 90. Então, a área total vai ser igual, olha, 2 vezes 9, 18. Raiz de 3 mais 90. Pessoal, eu não sei quanto vale exato a raiz de 3. Ele é um valor irracional. Mas, se a questão informasse, raiz de 3 vale 1,7, a gente trocaria. Como não falou nada, te mantém. A resposta, às vezes, pode parar aqui. Depois de marcar X, talvez venha dessa forma, tá? Mas o mais normal, tá, gente? É colocar aqui o termo comum em evidência. O que é isso? Quem eu posso colocar aqui em evidência? O maior valor? Tipo, posso pensar aqui, pessoal, no MMC, por exemplo, tá? Do 90 e o 18, que vai ser 18. Vou colocar esse termo em evidência. Aí eu faço 18 raiz de 3 dividido por 18. Sobra quem? Raiz de 3. 90 dividido por 18. Sobra quem? 5. Então, isso aqui vai ser a nossa resposta, pessoal. Não se assustem, tá? É bem prático de trabalhar assim. Praticando, vai dar tudo certo. Então, próxima questão. Questão 3. Um cilindro possui 10 centímetros de altura e 5 centímetros de raio da base. Qual é a área lateral desse cilindro? Temos aqui um desenho bem bobo de cilindro, tá? Ele é aberto. Nós queremos encontrar apenas a área lateral. Queremos encontrar isso aqui, ó. Já vimos no começo que é um retângulo. Então é só fazer base vezes altura. Não tem mistério, pessoal. A área lateral vai ser igual a 2πr vezes h. Então, 2, não vou mexer no π, que eu falei que eu não sei quanto ele vale exato. Essa questão não é informal, não vou trocar. O r é o raio que informou que é de 5 centímetros, vezes o h, que é a altura, que é 10. Multiplicando isso aí tudo, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 100π. 100π centímetros quadrados. Pessoal, outra dica, olha. Se a questão falar quanto vale o π, também quase sempre convém multiplicar no finalzinho. Se o π vale 3,14, tá? Aqui uma observação, tá, gente? Sendo π 3,14, tá? Aí eu vou chegar aqui no finalzinho e fazer 100 vezes 3,14. Como multiplicar por 100 só andar com a vírgula, teremos 314 centímetros quadrados, tá? Mas como a questão não falou nada, essa aqui é a nossa resposta. Combinado? Questão 4. Se dobrássemos o raio do cilindro da questão anterior e diminuíssemos pela metade a altura do mesmo, a área lateral teria o mesmo valor? Vamos lá, pessoal. Podemos resolver isso aí de duas formas, tá? Ou até mais, se duvidar, né? Você pode pegar lá os valores que usamos na anterior e trocar os valores, ou fazer forma algébrica, que também é muito legal. Olha, nós temos lá a lateral vai ser igual a 2πr vezes a altura. Essa é a nossa fórmula, tá? Vamos fazer as alterações que ele sugeriu. A lateral, 2π, o r, que é o raio, mudou. Ele fala que se dobrássemos o raio, dobramos 2r.
e diminuíssemos pela metade a altura. Metade da altura, h sobre 2. Metade da altura. AL, esse 2 aqui, ó, tá multiplicando, esse está dividindo, eu corto esse e corto esse. Aí sobra 2πrh, que é igual à fórmula original. Logo, se eu efetuar essa sugestão, não altero em nada a área lateral do nosso cilindro, ok, pessoal? Quem não ficou aí muito convencido pode dar trocar os valores no anterior e ver que realmente vai dar certo. Então, próxima questão. Aí tinha um desenho pra gente olhar, tá? Nem chegamos a ver, né? Bem tranquilo essa questão mesmo. Próxima questão. Pessoal, um paralelepípedo retângulo possui dimensões 10, 5 e 12. Qual a área total desse paralelepípedo? Pessoal, essa aí é a imagem da nossa figura. Tem altura, largura e profundidade, tá? Não precisamos se prender tanto aonde vai cada valor, porque, por exemplo, se eu trocar o ângulo de visão dele, tudo se inverte também. O que é altura vira profundidade e assim vai, tá? Então, vamos ficar atentos na figura planificada. Planificamos a figura e vamos tentar olhar para ela. Nós temos que ele tem sempre as faces da mesma forma. Essa face tem a mesma forma que essa face a mesma forma que essa e essa face a mesma forma que essa. Essa medida aqui tem que ser igual a essa aqui, elas vão se encaixar na hora de montar. Por exemplo, se aqui for 10, aqui também é 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 10. Mas aonde? Tá, aqui é 12, 12, 12, 12, 12. Essa vai encaixar com essa. Aqui também é 10 e aqui também é 10. Aqui embaixo, olha, vai ser 5. E aqui 5. E aqui 5, 5, 5, 5. Preenchemos todos os lados, certo, né? Para calcular a área desse tracinho aqui, vamos chamar esse retângulo de tracinho. Vai ser como, gente? É um retângulo, é base vezes altura. 12 vezes 10. Esse aqui vai ser igual. 12 vezes 10. Para calcular a área desse aqui de baixo, desse bolinha, vai ser 5 vezes 12. Para calcular desse xzinho aqui, é 5 vezes 10. Cada um deles vai ocorrer 2 vezes. Então, pessoal, para calcular a área total de um paralelepípedo, tá? Não precisa fazer esse esquema que fizemos, só você pensar o seguinte, gente. Vai ser 2 vezes o produto das dimensões 2 a 2. Olha, 10 vezes 5 mais 5 vezes 12 mais 10 vezes 12. Multiplicamos o 10 com 5, o 5 com 12 e o 10 com 12. Só combinar entre elas. E no final, multiplicar por 2, porque cada uma delas vai aparecer 2 vezes. Então, é 2 vezes 10 vezes 5, 50. 6 vezes 12, 60. 10 vezes 12, 120. Assim, temos que a área total vai ser 2 vezes. Fazendo a soma aqui dentro, olha. 50 mais 60, 110, mais 120, 230. Assim, temos que a área total é 2 vezes 230, que é 460 centímetros quadrados. Essa é a área total do nosso paralelepípedo, ok, pessoal? Então, só isso aí por hoje. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu, inscreve lá no canal, tá? Ficar sempre por dentro do material. Sempre vai ter postagens aí novas no nosso canal, gente, sobre vários campos da matemática. Até para vocês, professores, brevemente também uma parte pedagógica muito legal, com experiência aí em sala de aula. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.